Bem, Reverendo Moisés, formado em teologia, Seminário Presbiteriano do Norte, pastor da congregação presbiteriana em Tabatinga, Isso. casado com a irmã Silvana, pai de Caio, servo de Deus e um apaixonado pela escatologia. Por isso que eu queria fazer a primeira Certo. pergunta, Moisés, já a gente Passa. entrando no assunto. O que Vamos. é, então, escatologia reformada? Primeiro, o que é escatologia? E segundo, o que é escatologia reformada? Bem, vamos lá, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? É o estudo onde adentramos nos assuntos relacionados às questões dos últimos dias. E aí podemos pontuar aqui, por exemplo, a doutrina da ressurreição entra dentro dos assuntos escatológicos, a doutrina do juízo final, a doutrina da volta de Jesus, como também as discussões que temos sobre o que acontece depois da morte. Se dormimos inconsciente ou se há vida após a morte. Então, Todo mundo tem assuntos, curiosidade sobre essas coisas, né? então, assuntos sobre o que acontece após a morte, assuntos sobre a questão do dia do juízo, da ressurreição e condição dos mortos e da volta de Cristo, são assuntos que são abordados na escatologia. Escatom, né? Estudo das últimas coisas. Então, e Certo. na questão reformada, nós sabemos que, eu acredito que todo crente tem suas ideias escatológicas, né? E eu acredito que nem muito sabe pontuar qual é o sistema escatológico que ele talvez defenda, ou até a própria dele que ele cria. Uhum. Esses assuntos de escatologia, na minha experiência, assim, com muitos irmãos, eu tenho notado que muitos irmãos têm deficiência nessa questão de se situar qual é a escatologia, qual é o sistema, na realidade, escatológico que, de fato, ele possa estar defendendo. Na Sim. realidade, todos os sistemas escatológicos, eu até aqui vou pontuar, são três principais, né? Todos eles acreditam na vida após a morte, na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus. Então, todo cristão tem essa crença, né, de que o crente, ele morre esperando em Cristo, a morte não tem a palavra final, morre na esperança da imortalidade da vida eterna, todo crente. Todo Certo. crente acredita que vai ressuscitar um dia, que vai prestar contas a Deus, há um dia de juízo. Todo cristão está ciente disso, não só cristãos, como até não cristãos, também por Isso. influência, né, da igreja, também sabe que pode haver um juízo após a morte. E a espera da volta de Jesus. Então, Então, Moisés, todo crente, nesse aspecto, as diferenças de visões escatológicas, elas não seriam, por assim dizer, um fator que poderia fazer com que um crente se tornasse um herege necessariamente. Né? não, É isso? não. Essas questões que eu coloquei aqui, que são assuntos que são abordados na escatologia, assuntos da escatologia, todo crente, seja qual for a sua corrente escatológica, se ele é reformado ou não, né, todos eles acreditam em tudo isso aqui. Na Uhum, imortalidade da alma, na vida após a morte, no dia do juízo e na volta de Cristo e na ressurreição. uhum. Todos acreditam. Então, a escatologia, entrando na questão da escatologia reformada, aí falando da reforma protestante, qual era a escatologia dos reformadores? Isso. Nós temos visto muitas discussões, as teologias sistemáticas, né, os livros de teologia sistemática sempre abordam esse assunto, e se fala muito em três correntes escatológicas: pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Certo. Nos dias da Reforma Protestante não havia essas Divisão, correntes, né? não eram identificadas com esses nomes, não eram. Isso aí foi surgindo ao longo de centenas de anos. Eu posso colocar que essas identificações escatológicas, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, é uma coisa bem mais atual, eu posso colocar assim, de uns 200 anos para cá. Mas na Certo. época de Calvino, Lutero, né, dos reformadores, dos puritanos, eles não se identificavam com nenhuma nomenclatura escatológica. Não havia nenhuma nomenclatura. Eu sou pós.
milenista, ou eu sou amilenista. Não existia isso. Agora, os teólogos contemporâneos, eles é que gostam, né, de identificar cada reformador com determinada corrente que foi criada. Por exemplo, nas palavras de Calvino, no ensino dele, sobre as questões escatológicas, você vai ter uma ideia ali que ele era um pós-milenista, por algumas definições dele, alguns posicionamentos. Né? Você vai lá em Lutero, vai ter algumas ideias dele, que ele era um amilenarista agostiniano. Mas quer dizer que você defende que Calvino era pós-milenista? É. Eu acredito, né? Ele não se apresentava como pós-milenista, não existia isso. Então é bom, né? O pessoal aí que está nos vendo, saiba que essas identificações escatológicas, essas correntes com esses nomes, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, não existia na época da Reforma, nem na época da Igreja, né? A Igreja em toda a sua história eclesiástica aí, não existiam essas nomenclaturas, essas identificações escatológicas. Isso. Então, é dito que Orígenes era pós-milenista, é dito que Agostinho era pós-milenista, é dito que Justino Mártir era pré-milenista, mas eles não se identificavam como tal. É dito também que Tertuliano era pré-milenista. Então quer dizer o seguinte, quem quiser avaliar a linha de um teólogo ou de um pai da igreja, vai ter que pesquisar nas suas literaturas, nos seus escritos, mas sem uma identificação clara. Então, quer dizer, de alguma forma vai partir do entendimento do leitor, né? Que aquela pessoa está fazendo, né? De alguns pontos, por exemplo, Calvino acreditava que a igreja vai ter sucesso na sua missão de evangelização. Calvino acreditava que a igreja vai conquistar o mundo e vai influenciar o mundo antes da volta de Cristo. Aí, por conta disso, alguns teólogos acreditam que ele é pós-milenista, que o pós-milenismo, que é o meu caso, acredita que é otimista em relação ao desempenho missionário da igreja. É otimista. Uhum. Mas Calvino também, ele diz lá nas suas institutas que o quialismo existia um termo, isso aí é fato. Na época de Calvino existia um termo chamado quialismo. Quialismo é um termo latino que quer dizer milênio, ou doutrina milenar, ou doutrina dos 1000 anos. Então, o quialismo acredita que haverá um reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra. Certo. Esse milênio não começou ainda, vai começar quando Jesus vier. Aí, na época de Calvino, já se denominava essa doutrina de quialismo, os quialistas. E aí Calvino dizia assim, ó, que essa doutrina para ele era tão pueril que ele não ia nem perder tempo para refutar. Aí alguns amilenistas, teólogos amilenistas de hoje, classificam Calvino como amilenistas. Aí tem aquela briga, né? Os teólogos pós-milenistas dizem que Calvino é pós-milenista, porque Calvino era otimista sobre as missões da igreja, e alguns teólogos amilenistas acreditam que Calvino era milenista, porque ele combatia muito o quialismo, ou seja, ele não acreditava no milênio literal. Entendi. Para Calvino, o milênio começou com a morte e vai terminar com a ressurreição de Cristo. É toda a era da igreja na Terra. Entendi. Aí cada um que diga, né? Você vai encontrar alguns teólogos até dizendo que Calvino é milenista por conta disso. Entendi. Então, vamos só pensar no seguinte. O esqueleto, independente da perspectiva escatológica, o esqueleto é aquele. Nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos no retorno de Cristo, na vida eterna, no juízo final e tudo isso. Então, agora eu quero partir para o ponto central da nossa discussão. Quando acontece, Reverendo Moisés, terremoto, tsunami, e agora nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar na história da humanidade, não sei se você lembra, claro que lembra daquela questão de Jó, né? Quando Satanás tentou Jó por 3 vezes, e aí no final a tentativa de Satanás foi dizendo assim, pele por pele, né? Então, eu quero usar aquele termo ali só para lembrar o seguinte, agora nós, brasileiros, por exemplo, que já vimos tsunami na Indonésia, terremoto em Bangladesh, agora nós estamos vendo e vivendo na pele uma pandemia. Um
dos sinais escatológicos, talvez, do retorno de Cristo. Então, eu já entro com essa questão. A pandemia, isso que está acontecendo, é porque Jesus está voltando? Tem a ver com o retorno de Cristo? Como é que a gente encara tudo que está acontecendo nesse momento mundial com as visões ou as revelações escatológicas de Jesus nos evangelhos, claro, também do Senhor nas cartas paulinas e nas cartas gerais e, claro, também no Apocalipse. Como é que você tem enxergado tudo isso na perspectiva escatológica reformada? Bem, esse assunto de guerras, rumores de guerras, que Jesus, ele fala lá no seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, está registrado, nesses evangelhos estão registrados lá, cada um com suas diferenças, cada um com suas... Você vai notar que há algumas diferenças, mais ênfase em alguns assuntos, mas todos pontuam muitas coisas, né, do que Jesus havia previsto. Bem, essa questão, guerra, terremoto, pandemia, né, que Cristo fala peste, que haverá peste, fome, aumento do mal. Essas coisas, elas, veja, eu entendo, elas apenas fazem com que Jesus provam que ele, de fato, é um verdadeiro profeta. Aquilo que ele vem prevendo sobre esses acontecimentos, guerras, rumores de guerras, pestes, aí aqui a gente vai entrar na questão da pandemia, fome, elas demonstram que aquilo que Jesus tinha previsto, tinha profetizado no seu sermão escatológico, tem demonstrado a veracidade das suas palavras, de que essas coisas ocorreriam durante o tempo em que a igreja ainda estivesse aqui, né? O tempo que a igreja estiver aqui ainda, neste mundo, essas coisas iriam ocorrer. Então, as coisas que nós temos visto ocorrendo, elas simplesmente estão mostrando que o que Jesus falou é verdadeiro. Mas elas, no meu entender, não são meu, mas de alguns, depois eu vou citar aqui autores reformados, elas não são sinais da volta de Cristo. Sério? Como a gente vai entender isso? Bem, vamos ver como vamos explicar isso. Vamos lá, Moisés, deixa eu só fazer o seguinte, veja, você sabe que essa sua perspectiva, ela vai de encontro a um monte de coisa aí que a gente tem visto se falar no Facebook, no WhatsApp, tem gente tirando foto do céu. Mas a gente vai encaixar tudo, vai bater. Vai bater. Vamos lá. Vai, veja. Olha, tem gente que assistiu Deixados para Trás 1, 2 e 3, então tem gente certa aí de que o negócio vai acontecer agora. Vamos lá. É isso. Vamos lá, veja, como eu explico. Primeira coisa, quando Jesus estava com os seus discípulos, ali antes da narrativa do seu sermão escatológico, Mateus, Marcos e Lucas registram que os discípulos estavam admirados com a construção do templo. Senhor, que templo magnífico, que belas pedras, que pedras enormes. Aí o que é que Jesus diz para eles? Olha, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uhum. Pouco depois, algumas horas depois, no Monte das Oliveiras, Jesus estava em Jerusalém, né, perto do templo. Aí os apóstolos perguntam a ele novamente, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Jesus não tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra? Mas eles fazem mais uma pergunta, eles fazem duas. Isso, Mateus aqui resiste a essas duas. Lucas e Marcos não resistem às duas, os dois pontos da pergunta. Que sinal haverá que vai demonstrar que essas coisas ocorrerão e que sinal haverá da tua vinda? Quando essas coisas ocorrerão e que sinal haverá da tua vinda? Eles fazem. Então Jesus vai responder as duas coisas. Quando essas coisas ocorrerão, quando o quê? Que coisas? A destruição do templo e que sinal da tua vinda? Aí Jesus começa a dizer, olha, não vos enganeis porque virá pessoas dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, né? Vai aparecer muitos falsos profetas. Vocês ouviram falar rumores, haverá rumores de guerras, fome, terremoto em vários lugares, pestes, né, epidemias, mas o que ele diz lá? Isso não é o fim. Não é o fim. É o princípio das dores, ele diz. É o princípio das dores, não é o fim. Então o que ele está dizendo? Olha, não vos assusteis.
vocês, ao longo do dias de vocês vão ouvir falar de guerras, vão ouvir falar de terremotos, vocês vão ouvir notícias de fome, epidemias vão aparecer, mas não se assustem. Não é o fim. Então, o que Jesus está querendo dizer que não é a guerra, não é a fome, não é a epidemia que sinaliza o fim, que sinaliza a volta dele. Reverendo, e nem só uma pergunta. Essas coisas sempre aconteceram, né? Sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Desde... A gente teve a indagação de muitos céticos. É isso. Alguns céticos que não acreditam em Jesus como profeta verdadeiro, né? Que acreditam até que ele existiu, acham que Jesus estava falando uma coisa que não tinha nada demais, porque antes dele já teve muitos casos de fome, de epidemias, de guerras, de terremotos. Então, o que é que Jesus estava falando ali? Na realidade, Jesus só estava apenas deixando claro e acentuando que haveria ainda continuidade desses acontecimentos em determinados, em menor intensidade. Claro, né? Mas haveria ainda esses acontecimentos. Vou pedir só para você voltar um pouquinho, porque deu uma travada aqui, eu acho que travou também para os nossos telespectadores. Você voltar só um pouquinho essa questão de quando Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras. Aí você estava falando sobre a perspectiva dos céticos. Foi quando deu uma travadinha no vídeo e voltou. Repete só essa parte, por favor. Existe, eu já li que muitos céticos põem em dúvida a autenticidade de Jesus como profeta, porque eles dizem assim, Jesus não falou nada demais quando pontuou esses acontecimentos, esses fatores, guerras, rumores de guerras, fome e epidemias. Por quê? Porque esses eventos, eles são eventos reais e costumeiros na vida do ser humano, desde que o mundo é mundo, que existem essas coisas. E qual aí a resposta é o seguinte. Então, a resposta para o certo é o seguinte, que Jesus está ali apenas dizendo é que ele está respondendo aos seus discípulos que muito antes dele voltar, essas coisas ainda aconteceriam em menor ou em maior intensidade. Sempre existiriam, sempre aconteceriam esses fatos aí que Jesus fala. Mas eles não são sinais da volta de Jesus. O que é então aí vamos falar da pandemia, né? Que é e qual é o lugar da pandemia nessa questão toda? A pandemia, vocês que estão acompanhando essa live, elas fazem parte das maldições que Adão atraiu para a humanidade com a queda. O que foi que Deus disse a Adão? Quando Adão pecou, qual foi a sentença? Maldita é a terra por causa da tua desobediência. Então, Adão, com sua desobediência, fadou a sua posteridade à maldição. Então, nós estamos num mundo que está debaixo do juízo de Deus, um mundo que está sujeito a epidemias, né, a toda sorte de doença. Então, veja que houve uma mudança no planeta com a queda de Adão, e aí essas coisas que nós temos visto aí, guerras, faz parte da pecaminosidade do homem, do egoísmo humano, das desavenças que há no coração do homem, da falta de Deus no coração do homem. E aí Cristo está deixando bem claro que essas coisas existirão. O homem está debaixo do juízo de Deus, e a pandemia, ela é tão somente... o que nós estamos, no caso do Brasil aqui, é uma coisa que posso dizer para nós, na nossa geração aqui, é uma coisa inédita, né? Essa pandemia no nível que está acontecendo. Porque já teve outros tipos de pestes aqui. Eu posso até aqui acentuar a dengue. A dengue foi uma peste, não foi? Que derrubou muita gente, tem pessoas até que morreram. Mas tudo isso, o coronavírus não é diferente não. Está no mesmo patamar. Eu vejo que estamos num mundo sobre a maldição de Deus, num mundo que está... Deu um breco aqui. Opa, deu uma falhada aqui. Isso aí. Voltei? Voltou. Você caiu quando você tinha acabado de falar assim sobre a Covid, né, o coronavírus, essa pandemia. Então, Covid-19, a dengue e o ebola, né, a AIDS e tantas outras coisas que foi pegando, isso aí faz parte do juízo de Deus no mundo. Nós estamos no mundo sobre o juízo de Deus. Então sempre vai haver essas coisas. Pode vir ainda epidemias piores, mas para frente, nós não sabemos. Mas pode vir. Mas elas não são sinais, apesar que tem muitos pregadores que colocam como sinais da volta de Cristo.
muitos pregadores, por exemplo, da escatologia dispensacionalista, né, que faz perdão, aquela pregação do medo sobre as pessoas, né, que olha, a pandemia, Jesus está voltando, se arrependam. É muito popular esse tipo de pregação. Quando acontece qualquer catástrofe, maremoto, terremoto, muitos pregadores pegarem isso, ó, é Jesus que está voltando. É a terra dando sinais da volta de Jesus. Mas se nós formos analisar ao longo da história, seriam sinais que não seriam uma novidade para o que já a terra ela já está fadada, já acostumada a esses acontecimentos. Então Calvino, ele é bem claro, né, na sua teologia, que catástrofes, doenças, né, toda sorte de enfermidade, crises financeiras, fome, fazem parte de um mundo que está em queda, em rebelião contra Deus, um mundo que está sob o juízo de Deus. Então, a pandemia tão somente nos faz, nós que somos cristãos, só nos faz lembrar que a mão de Deus está agindo, que Deus, na sua providência, nada acontece por um acaso também, né? Deus está permitindo, Deus está dirigindo tudo. Isso não a pandemia não é obra do acaso, mas eu não vejo como sinal da volta de Jesus. Vejo como fatores que fazem parte do juízo de Deus por conta da queda. Estamos no mundo ainda sobre a maldição de Adão. A maldição de Adão não foi removida do mundo. Não foi ainda. Entendi. Esperamos, né? Cristo tomou toda a maldição na cruz do Calvário, mas só receberemos essa bênção plena da remoção da maldição realmente quando Jesus voltar. Mas Reverendo Moisés, você está me ouvindo bem aí? Até aí, lá, nós vamos participar desses problemas. Tá conseguindo me ouvir legal? Deu um problema aqui, eu não estou ouvindo a tua voz. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo ou não? Ou tá ruim aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Caiu aqui o teu áudio. Caiu, foi? Melhorou agora, Moisés? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Falem aí para mim, por favor. Só um momento aqui. Pronto, deixa eu ver. Tá me ouvindo bem, Moisés? Agora eu tô. Aí. Opa. Fala aí de novo. Tá me ouvindo bem? Tá legal? Agora eu tô ouvindo. Ah, ótimo, beleza. Eu tô te ouvindo bem também. Moisés, pronto, então pessoal, tá ouvindo? Quando você fala tudo isso, você sabe que está frustrando aí a perspectiva de muita gente. Eu diria até assim, Moisés, reverendo, até mesmo no meio reformado, muitas pessoas têm essa expectativa de que, talvez, certamente por ingenuidade, pouco conhecimento da Escritura, quando vê um céu meio avermelhado, com umas nuvens, aí diz assim, Jesus está voltando. Aí quando houve algumas informações assim de tragédia, de pandemia, de violência, tal, então Jesus está voltando. Então, na perspectiva da escatologia reformada pós-milenista, esses não seriam os sinais importantes para que a gente começasse a fazer a contagem regressiva do retorno do Senhor. É isso, né? Você está falando que o pós-milenismo não vê esses fatores como querendo estar pontuando aqui fome, né? guerras, né? Então, veja, o que eu estou lhe falando? A teologia reformada vê todos esses acontecimentos catastróficos que vêm acompanhando toda a história do homem, toda a história da humanidade, como o juízo de Deus na vida do homem por conta da queda de Adão. Certo. Então, o pós-milenarismo, que tem uma expectativa mais otimista com relação à igreja, né? Ela acredita que a igreja ela vai se sobressair sobre os acontecimentos do mundo, mas quando nós temos essa expectativa, nós não negamos o fato de que haja esses acontecimentos tristes, esses acontecimentos horríveis. Ainda estamos no mundo caído. Nós não estamos no mundo onde a maldição foi removida. Há um grande mal-entendido na questão da escatologia pós-milenarista. Há um grande mal-entendido. Quando nós falamos do otimismo pós-milenarista, as pessoas acham que nós estamos dizendo que o mundo vai melhorar
quando Cristo veio, o mundo já melhorou. Nós não dizemos isso. Nós dizemos que com o avanço do Evangelho, muitas coisas vão ficar melhores, né? A situação do mundo vai ficar bem, mas não vai ser removida totalmente as dificuldades. Continuará a ter guerra, continuará a ter... Então veja que depois de todas essas previsões de Cristo, que Cristo subiu aos céus, que a igreja começou o trabalho de evangelismo, os apóstolos começaram a espalhar a palavra de Cristo, note que sempre teve guerra ou não? Sim. Mas as guerras acabavam e sempre tem um período de paz, um período, né, que tudo se volta para os seus devidos lugares. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quem existiu naquela época, quem viveu aquela época da Segunda Guerra Mundial, achou que ali era o fim, e alguns chegam até a dizer que os pós-milenistas foram frustrados com a Segunda Guerra, nas suas expectativas otimistas. Mas o que foi que aconteceu? A Segunda Guerra terminou, aqueles causadores da Segunda Guerra, que queriam algo maléfico, como o nazismo, perderam, não conseguiram ir adiante com as suas ideologias maléficas. O Estado de Israel, que estava ali num colapso, né, tinha sofrido um holocausto, deu a volta por cima e acabou se organizando como nação. Então veja que o pós-milenista, ou a escatologia reformada, não vê a pandemia, as guerras, como algo que vai determinar o fim. Não são essas coisas, catástrofes, que determinarão o fim. Não essas coisas que irá determinar a consumação das coisas. Então, veja, uma pergunta que possa ser colocada aí. Foi não. Uma pergunta pode ser colocada aí. Então, pastor, se não é pandemia que está determinando o sinal da volta de Cristo, né? Se não é fome, nem guerra, nem violência extremada, não é nem aumento do mal, né, que determina ou que sinaliza a volta de Cristo, o que iria sinalizar a volta de Jesus? Isso. Essa é a pergunta crucial, né? Porque tem que ter alguma coisa que mostre que Jesus, né? Isso. Um sinal mais forte, um sinal mais evidente. Na perspectiva da escatologia reformada, que sinal é esse? E depois eu já te faço uma segunda pergunta. Como a igreja deve, dentro dessa perspectiva, agir neste momento? Deu uma baixada aqui, não sei qual foi o problema aqui no meu... Tua voz ficou bem baixinha. Foi. Mas faz melhorou agora? Pra ver se eu escuto. Ficou baixo. Tá. A pergunta principal é qual é esse sinal importante para que a gente possa identificar o retorno de Cristo. E a segunda pergunta, que junto com essa, seria a seguinte: como a igreja deve se portar dentro da perspectiva desta resposta aí, deste sinal? Bem, vamos lá. Então, veja, vou voltar um pouquinho. Então, todos os acontecimentos ruins que nós estamos habituados, que convivemos, ligamos jornal, né, escutamos aí tanta violência, escutamos aí, de vez em quando acontece um terremoto em algum lugar, né? E agora as pandemias, tudo isso aí nós vemos que Jesus previu que haveria no mundo. Está havendo, né? Com pouca ou maior frequência, mas tem havido, mas não sinalizam, não é sinal da volta de Jesus, apenas comprovam que a Bíblia ela é verdadeira no que fala, que Jesus é um verdadeiro profeta, e que nós, diante dessas coisas, porque as dificuldades para o crente, elas servem para provar a nossa fé, para provar como está sendo a nossa caminhada, a nossa desenvoltura cristã, como eu devo me relacionar cada vez mais com a minha fé diante das dificuldades. Diante de um mundo violento, muitas das vezes, diante de um mundo cheio de epidemias, né, diante de um mundo cheio de catástrofes, quando elas nos acometem. Para o crente, isso aí é para cada vez mais trabalhar a fé dele, a confiança dele em Deus, a segurança dele em Deus, ele desapegar cada vez mais, né, desse mundo pecaminoso, ver a mão de Deus em tudo isso. Para o ímpio é sinal de juízo. Né? Para o ímpio, de fato, é a mão de Deus pesando, quando vem catástrofes, né? Essas coisas, é Deus pesando. Para nós, é teste.
para cada vez mais fazer com que a nossa fé, né, ela fique forte, nós possamos ver o nível e o valor da nossa fé diante das dificuldades. Por isso elas são necessárias. As dificuldades, elas são necessárias para provar a nossa fé, provar a nossa desenvoltura no caminho de Deus. Uhum. Agora, qual é sobre o sinal? sinais, mas, pastor, e que sinal, né? A gente pode dizer, pontuar assim, que Cristo, né? Eu digo assim, se essas coisas que Jesus previu iria acontecer, a volta dele vai ser algo que vai acontecer também. Uhum. Se Jesus disse que haveria terremotos até a volta dele, né? Haveria guerras, haveria aumento do mal, em determinadas situações, também vai ter a volta dele. A qualquer momento pode acontecer a volta de Cristo, que nós não sabemos o dia nem a hora. A resposta sobre o sinal da volta de Cristo, eu vou responder com o Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 191, sobre a segunda petição. O que é que diz lá a segunda petição do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Nessa segunda petição, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então nós pedimos, nós oramos, né? Jesus nos ensinou a orar para que o reino de Deus venha. E aí no Catecismo Maior diz, o que é que nós pedimos? O que é que nós fazemos, né? O que é que nós estamos suplicando nessa petição? Aí ele coloca 3 coisas que os pós-milenistas pontuam como sinais da volta de Cristo, que Cristo, né, vai mostrar, assim, acentuar que Cristo pode estar perto. Então ele coloca ali que é a propagação do evangelho por todo mundo, a primeira. O que é que Jesus diz lá? Né? Ele fala lá em Mateus 24:14, quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Marcos 16 também, né? Ele não diz que o fim vem com terremoto, com epidemias. Ele até chega a dizer, não é o fim, é o princípio das dores. Uhum. E no caso aí, Jesus estava falando da destruição do templo também. Uhum. Que Jesus fala de eventos que aconteceriam antes da destruição do templo de Jerusalém. No ano 70. Ele também pontua esses acontecimentos, fome, guerras, antes da destruição do templo. Aí ele diz, e qual é o sinal, Senhor? Como assim? Se guerra, fomes, não é que vai determinar a destruição do templo. Então, o que vai mostrar que o templo vai cair? Aí ele diz assim, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, é porque está próxima a sua devastação. Então, o sinal de que o templo e Jerusalém seria devastado era o cerco romano. Quando os romanos chegassem e cercassem. E qual é o sinal de que Jesus ele está às portas? Primeiro, a pregação do evangelho por todas as nações. Por isso, olha, nós devemos investir em missões. Se sua igreja investe em missões, invista mais. Será que nós temos sido missionários, pregadores do evangelho? Então, se nós queremos apressar a volta de Cristo, a missões é um fator crucial para isso. Jesus falou, olha, essa sua palavra aí é fundamental. E tem a ver com aquela minha pergunta, né, que eu fiz anteriormente. Como a igreja deve se portar diante desses sinais? Porque não adianta a gente cantar Maranata, vem Senhor Jesus, né, dizer que o Senhor precisa voltar logo, e a gente não se comprometer com aquilo que ele mesmo coloca como evidência final para o seu retorno. Então, na perspectiva da escatologia reformada, amilenista ou pós-milenista, o fim vem principalmente com a pregação do evangelho. Essa é a sua perspectiva. É isso. O grande problema de muitos crentes, até pessoas no nosso meio, tem muitos crentes até no nosso meio que não tem assim, tido esse discernimento. Nós pregamos o evangelho do reino. Quando Jesus veio, ele disse, arrependemos porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus para nós, reformados, aí um dos pontos cruciais da fé reformada e da escatologia reformada é que o reino de Deus já foi inaugurado. Cristo já estabeleceu o reino de Deus e ele já se empossou desse reino quando ele foi assunto aos céus, sentou-se à direita de Deus, acima de todo poder e principado e potestade. Cristo já está reinando. O mundo já está sob o governo de Cristo. E aí o que é que eu devo fazer? Eu sou súdito deste reino. Eu, cristão. Você, cristão. Somos súditos. E como súditos, nós temos que alargar. Nós temos que sair pregando a palavra desse reino e viver de acordo... Somos embaixadores, né? Como embaixadores desse reino e viver de acordo com como esse reino pede que vivamos. Então, Jesus falou que o reino do céu é comparado a um patrão que
deu ordem aos seus empregados, ele tinha uma viagem a fazer, aí deu ordem aos seus empregados, mandando eles trabalharem. Veja que o súdito do reino não deve ficar na ociosidade. Ele deve trabalhar. Ele não deve ficar acomodado. Então, tem muitas pessoas aí que têm abraçado a escatologia, vou colocar aqui, a escatologia da Arca de Noé. A escatologia do escapismo. Que é o seguinte, tudo vai acabar, então vamos ficar nos mosteiros. Vamos nos enclausular. Comamos e bebamos. Não é isso. O mundo vai de mal a pior. E não é isso também, que a gente tem que... Jesus falou que haverá essas coisas enquanto estamos nesse mundo caído. Mas por que Jesus veio? A palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus não veio para deixar o mundo como está ou pior. Que reino é esse? Quais são os sinais, queridos, de que o reino de Deus chegou? Quais são as evidências que o reino de Deus já está em funcionamento? Para o pré-milenista, o reino de Deus vai passar a estar em funcionamento só quando Jesus vier. E inaugurar um milênio literal aqui na Terra. Não é? Para nós, por exemplo, se formos amilenista, né? Os reformados têm a tendência de ser ou amilenista ou pós-milenista. Ou um ou outro. Então, tanto A como o pós acredita que o reino já foi inaugurado. O reino não foi adiado para o futuro. Porque os judeus, dos dias de Cristo, eles se frustraram, né, com Jesus, achando que Jesus era um Messias que iria inaugurar um reino terreno, político terreno, que iria tomar o poder dos romanos e iria enaltecer o povo judaico. Atos, e eles ficaram frustrados 7, com isso. Né? Ficaram frustrados. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estavam frustrados ali na conversa. Quando eles deu de cara com Cristo, né, não conheceram a Jesus, aí Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando? Eles, você não viu as últimas notícias de Jerusalém? Foi crucificado Jesus de Nazaré, nós achávamos que ele iria redimir Israel. Esse redimir Israel, na ideia deles, era tomar o poder dos romanos e devolver a glória que Israel tinha nos dias do rei Davi. Eles estavam frustrados. E aí adiou, eles achavam que, então, provavelmente o Messias ainda vem. Ele não era o Messias. Como os judeus que crucificaram Jesus, achando que não era o Messias. Mas o Messias veio, ele entrou montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis que teu rei vem montado num jumento, né? Cria numa cria de jumento. Então, veja, Jesus cumpriu isso, ele entrou, o rei veio. Qual foi o dízere lá da acusação de Cristo, o dízeres? Este é Jesus, foi uma ironia, né? O rei dos judeus. Rei dos judeus. E ali a crucificação de Cristo não era uma derrota. Aquilo ali era a vitória de Cristo. Era Cristo cumprindo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era a semente da mulher esmagando a cabeça da serpente naquele momento. É por isso que na nossa perspectiva, que é uma perspectiva bíblica, né, para quem consegue avaliar à luz de toda a Escritura, quando, na verdade, os romanos levantaram Jesus, acabaram levantando mesmo, né? No sentido mais amplo da palavra. Estavam ali fazendo com que ele fosse o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e atraindo para si o seu povo, né? Ou seja, era a vitória de Cristo. Então o Messias já veio. E o evento da cruz, ali foi o evento da vitória, ali foi a batalha, a consumação. Por isso que ele diz lá no brado da cruz, né? Está consumado. Então, aquelas imagens de Cristo coitadinho, aqueles filmes que, né, fazem as pessoas chorar com Jesus sofrendo, na realidade aquilo ali era a derrota de Satanás. Era Satanás sendo esmagado, sendo derrotado. Amém. Essa é a questão. Então a escatologia reformada ela é otimista, porque foi inaugurado o reino, então de lá para cá, esse reino tem alargado. E aí, veja, antes da cruz de Cristo, a realidade espiritual do mundo era uma. Depois da cruz de Cristo, a realidade do mundo passou a ser outra. Só que isso foi acontecendo progressivamente, não é? Que realidade? Antes da cruz, Império das Trevas. O mundo era pagão, totalmente pagão. Somente Israel é que tinha uma lamparina acesa, somente a nação minúscula de Israel. Mas o mundo era pagão. A religião que predominava o mundo era o paganismo. Após a cruz de Cristo, quando Jesus diz, todo o poder me dado, vão, está garantindo, façam discípulos. Então veja, o mundo agora passa a estar sob a direção de Cristo, e a cada vez mais que aonde o evangelho chega, o reino das trevas é dissipado.
Satanás foi preso para não mais enganar as nações. Estamos agora no reino de Cristo. Não estamos mais no império das trevas. E aí, nesse reino de Cristo, não quer dizer que não vai haver guerras ainda, que ainda há um conflito do mal contra o bem. Deus não removeu totalmente a maldição que pôs sobre Adão. Ainda vai ter alguns lugares que vai sofrer com fome. Vai ter pandemias, ainda existirão. Porque a maldição não foi removida totalmente desse planeta. Mas é um período de que o reino de Deus está avançando. O reino de Deus está conquistando o planeta, está conquistando o mundo. Então devemos ser otimistas nesse aspecto. Então devemos evitar de pregar, como falei, a escatologia da Arca de Noé, né? Vamos botar todo mundo na arca, que aí vem dilúvio acabar com tudo. Não é bem assim. Entendi. Não é bem assim. Vamos fazer o seguinte, veja. Você colocou aí uma informação muito importante, que o sinal, então, diferenciador, aqueles sinais, pandemia, guerra, rumores de guerra, são os sinais do princípio das dores. Esses nós já estamos enfrentando durante 2000 anos, durante toda a história. O sinal principal, que seria aquele que diria para nós assim, olha, Jesus está voltando, é o avanço da pregação do Evangelho, certo? Isso. Mas você colocou, segundo a pergunta do catecismo, que haveriam mais sinais. Existem mais alguns sinais? E aqui eu já deixo você tranquilo quanto ao seguinte, olha, rapidinho, deixa eu só dizer uma coisa. Se o nosso tempo encerrar aqui, a gente continua, tá bom? Teu celular tá carregado aí? Certo. Teu celular tá carregado aí? Ainda tem tempo para falar? Tem, não, olha, a gente tem uns, eu acho que uns 7 minutos aqui, mas a gente tá tranquilo. E o pessoal tá participando pra caramba aqui. Veja, deixa eu só te dizer uma coisa, Reverendo Moisés. Meu celular, não sei, travou aqui a tela, eu tô tentando tocar aqui, não consigo mexer em nada. Então tu quer sair para votar? Então acho que seria melhor. Para ver se teu áudio melhora também, que teu áudio tá bem baixo para mim, ficou baixo de repente. Mas eu não vou conseguir, eu vou ter que esperar ele encerrar aqui, porque minha tela tá toda travada. Eu vou esperar ele encerrar para não perder o vídeo, porque senão eu perco o vídeo. E esse vídeo não pode ser perdido, não. Então deixa eu continuar, que o pessoal tá me ouvindo, né? Tá te ouvindo. Então, deixa eu continuar, quando estiver pertinho de encerrar, eu te aviso. Pronto. Olha, os padrões de Westminster foram confeccionados pelos puritanos, né? Os puritanos, na sua maioria, pelo que eu já pesquisei, eram pós-milenaristas. Quer dizer, os teólogos contemporâneos, né, costumam pontuá-los como pós-milenaristas, mas eles eu acredito, nem conheciam essa nomenclatura, né, essa definição escatológica. Porque eles eram otimistas em relação ao avanço da igreja. E aí, vamos encontrar alguns elementos pós-milenistas na confissão de fé. Veja, a confissão de fé, quem é presbiteriano, ele não pode ser um pré-milenista. Por quê? Porque lá nas perguntas sobre o que a gente deve crer sobre a ressurreição e o dia do juízo, nas perguntas do Catecismo Maior, o que nós devemos crer sobre a ressurreição e do juízo? Diz lá que nós devemos crer que haverá uma ressurreição geral seguida de um juízo geral. Certo. Ao mesmo tempo. Na expectativa pré-milenista, não haverá um juízo geral, nem uma ressurreição geral. Eles acreditam que haverá uma ressurreição, a ressurreição dos mortos, na realidade, né? A ressurreição dos mortos será dividida em 2 fases. Primeiro vai ressuscitar os justos. E depois de 1000 anos, vai ressuscitar os ímpios. Os ímpios que morreram, né, serão ressuscitados depois do reino milenar, um reino literal de 1000 anos, que se dará depois da volta de Cristo. Quando Jesus volta para os pré-milenistas, por isso que é pré. Pré por quê? Porque Jesus volta antes do milênio. Jesus volta, inaugura o milênio. Um milênio literal na Terra, 1000 anos literal. Mas quando Jesus vem, ele só vai ressuscitar os justos, os crentes que morreram. Depois de 1000 anos, ele ressuscita os ímpios para serem julgados. Então, quem é presbiteriano reformado não pode ser pré-milenista, porque os seus documentos confessionais diz que nós devemos crer que haverá uma ressurreição geral. Porque a Bíblia, ela não faz essa separação, né?
de ressurreição em níveis diferentes, em tempos diferentes. Entendi. Então haverá uma ressurreição geral. Jesus volta, tanto justos como injustos que morreram vão ressuscitar ao mesmo tempo para serem julgados. Todos eles. Não tem essa história de segunda chance, de que vai ficar aqui, e aí o piloto do avião era crente, aí o avião vai cair e tal. Ou seja, deixados para trás, 1, 2 e 3, a gente precisa deixar para trás mesmo, né? Essa ideia do arrebatamento, que já é uma ideia... haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Jesus. Né? E muitos crentes acreditam nisso, que antes de Jesus voltar, não é a volta de Jesus, não. Antes de Jesus voltar, visível com os anjos, para julgar esta terra, ele vai arrebatar os crentes de uma forma secreta, para esses crentes viverem com ele no céu por um período de 7 anos. Um período em onde os crentes serão recompensados, né, estarão lá numa festa celestial, e quando esse período acabar, Jesus volta até com os próprios crentes para viverem num milênio na Terra. Um milênio na Terra. Mas quem é reformado, isso nunca foi ensinado em tempo nenhum da igreja, e muito menos no período da reforma, e nenhum teólogo reformado ensinou isso. Esse arrebatamento secreto, nunca ensinou essa questão. Isso aí é uma invenção posterior. Então, faltando as duas, né? Os dois sinais. Os dois sinais. São fatores cruciais que sinalizam que Cristo pode estar voltando, já às portas. Eu vou citar aqui textos bíblicos, né? Vou tentar aqui lembrar de alguns textos bíblicos. Vejam, eu falei da pregação do Evangelho, né? O Catecismo Maior fala isso. O que é que nós pedimos na segunda petição do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, pedimos que, com isso estamos pedindo para que o reino de Deus, para que o Evangelho seja propagado no mundo. Então, isso é um dos sinais cruciais, né? Então, quando nós analisarmos, quando nós pressentimos que esse Evangelho já está ganhando o mundo todo, que quase todas as nações estão sendo, né, já foram evangelizadas, isso é um sinal muito evidente, é um fator de que Cristo está próximo. A outra questão é sobre os judeus. A pergunta do catecismo diz que esperamos também os judeus serem chamados. Ou seja, uma expectativa da conversão dos judeus. Qual é a relação dos judeus hoje em relação ao Evangelho? Qual é o comportamento dos judeus hoje, a postura dos judeus hoje em relação ao Evangelho? De incredulidade, não é? De incredulidade. Mas Jesus fala algo interessante. Será que não há esperança de um avivamento espiritual dos judeus? Porque eles foram restaurados como nação. Falta agora eles serem restaurados. Então, os pós-milenaristas, e poucos amilenaristas, não todos, mas existem alguns, acreditam nessa esperança desse possível retorno dos judeus, ou seja, a crença de Jesus como Messias, de Jesus de Nazaré. O reconhecimento de que aquele Jesus que eles crucificaram e que os cristãos seguem é o Messias deles. Vai chegar esse momento... Espera aí. Você está pegando um ponto importante aí. Vamos lá. Veja, existe na igreja aqueles que têm uma expectativa enorme em Israel, inclusive tem bandeira de Israel na igreja, tal. Tem aqueles que dizem assim, Israel agora é a igreja, então aquele Israel lá acabou-se. Bem, a sua perspectiva é bem interessante. Vamos lá. Bem, veja, olha. Israel, a fé reformada crê que Israel como povo de Deus acabou. Certo. Israel não é mais povo de Deus. Jesus disse, o reino será tirado de vocês e dado a outro povo que irá produzir o fruto de vocês. Isso aconteceu quando eles crucificaram a Cristo e rejeitaram. Quando o templo é destruído, aquilo ali sinaliza que acabou a era judaica. Judeu não se limita, ou seja, o povo de Deus não se limita a quem tem o sangue de Abraão. O verdadeiro judeu, Paulo fala aos Romanos no capítulo 3, é aquele que tem fé em Jesus. Gálatas capítulo 3 também, lá Paulo aos Gálatas, diz claramente que quem é circuncidado, quem deve ser considerado circuncidado e filho de Abraão, é quem tem fé em Jesus. Então, qualquer pessoa que não tem fé em Jesus está fora. Entendi. Mesmo que ele seja judeu. O que foi que João Batista disse para os judeus que foram lá interrogá-lo?
Não pense que vocês, por serem filhos de Abraão, está tudo resolvido. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Deus pode fazer com que essas pedras sejam filhos de Abraão. Então, não é porque ele é judeu que ele está salvo, que ele é de Deus. Acabou isso. A verdadeira circuncisão é do coração, é a conversão. O Israel de Deus é a igreja. De Israel. E aí vem a pergunta: se o Israel de Deus é a igreja, então toda a profecia ligada a Israel tem a ver com o Israel geográfico? Então, aí a gente está falando o quê? Sinais escatológicos, né? Veja, os judeus deixaram de ser o povo de Deus, deixaram de ser, não é povo de Deus mais. Mas Paulo diz, Deus rejeitou totalmente. Essa rejeição de Deus, deles, como povo, é total ou parcial. Romanos capítulo Paulo vai dizer 9, em Romanos né? capítulo 11 que não é total, é uma rejeição parcial. No capítulo 11 de Romanos, eu entendo ali que Paulo está tendo uma esperança de uma possível volta no futuro dos judeus. Reverendo, então, ele tá dizendo vamos fazer o seguinte, tá faltando aqui 15 segundos para a gente encerrar e o assunto tá pipocando, tá bombando. Então a gente vai fazer o seguinte, vai encerrar essa live, eu vou salvar aqui no IG e a gente retorna em 2 minutos. É só o tempo de eu colocar aqui, tá bom?